Salve, gente boa, tranquilo? Então, aqui professor William mais uma vez falando com vocês aí para iniciarmos nossa oitava semana. Videozinho anterior vocês viram que a gente tem a nossa devolutiva da prova. Parabéns aos que foram bem e fizeram sozinho, né? Parabéns aos que foram mal, pelo menos a gente sabe que fez sozinho, né? E parabéns aos Jaspion da turma aí que conseguiram fazer as nossas provas em incríveis 4 minutos e ainda tirar 10, né? A gente tem acesso a tudo isso, desde o momento que a gente logou no sistema até o momento que a gente finalizou a prova. 4 minutos e 32 segundos foi o recorde da nossa matéria, pessoal. Ou seja, entre você acessar o seu AVA, entrar na minha matéria, entrar na minha alternativa, ler as 10 questões e responder, demorou 4 minutinhos. Mas faz parte do show aí, né, pessoal? Caráter especial, a gente tá aí nessa pandemia, a gente sabe que as aulas EADs têm os prós e os contras, os ônus e os bônus, né? Mas voltando aqui à nossa atividade normal, essa semana a gente vai falar sobre câmaras de contagem, tá? Ela é considerada uma aula de equipamento laboratorial porque ela vai ser utilizada em praticamente todos os outros líquidos que a gente vai ver aí nos próximos dias, né? Então, ela é utilizada para fazer a contagem das células do líquor, do líquido cavitário, seja lá do coração, da pleura, sinovial, enfim, para uma série de outras situações que a gente tem que aprender primeiro a usar esse equipamento para depois nós podermos utilizar diferentes amostras. Tranquilo, pessoal? Bom, como introdução da aula de hoje, nós vamos ter o quê? Introdução às câmaras de contagem, o que são câmaras de contagem, né? E as duas principais aí utilizáveis, que é a câmara de Fuchs-Rosenthal e a famosa câmara de Neubauer. Perfeito, pessoal? Câmara de contagem é muito parecido com aquilo que a gente aprendeu lá na urinálise, né? Lembra que a gente tinha que colocar a nossa amostra em algum lugar? Seja ela numa lâmina e lamínula, seja ela numa Cassel, seja ela também numa Neubauer. Eu comentei com vocês que a lâmina lamínula é a mais utilizada dentro dos laboratórios, seguida da Cassel. A Cassel também é uma câmara de contagem. Para que servem as câmaras de contagem? Para delimitar um espaço, tá? E que você possa fazer uma contagem celular por volume de líquido colocado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que ela só funciona com líquidos, tá? Eu não posso colocar uma amostra fixa, muito menos uma amostra sólida. Então, nesse contexto, nós vamos trabalhar aí, pode ser a urina? Pode. Alguns laboratórios utilizam contagem urinária em câmaras como essa. Só que assim, pessoal, é muito difícil fazer, que eu digo assim, numa rotina grande. 300 amostras é inviável fazer em câmaras de contagem. O pessoal vai demorar 3 dias para fazer coisa que você faz em 2 horas. Então, ainda existe em alguns laboratórios mais de menor potencial, assim, de tamanho, mas ela te dá uma qualidade diagnóstica muito grande. Tá? Ela é muito mais específica na contagem quando comparado naquela lâmina que nós aprendemos. Beleza? Bom, vamos lá. O que é essas câmaras aí? É isso aí que tá para vocês aí na fotinho, tá? Coloquei 2 fotinhos aqui. Nós temos a câmara de Neubauer e a câmara de Fuchs-Rosenthal. Visualmente, assim a olho nu, você só consegue saber quem que é quem pelo nome, tá? O que vai modificar é aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, de ambas, que ela tem uns riscos feitos a laser, tá? Que você ainda consegue ver se você colocar contra a luz, assim, por exemplo, mas obviamente que ele é feito para que você verifique isso em microscópio. Então, em microscópio, ele vai delimitar uma área. Lembra da Cassel que tinha aquelas bolinhas? Aqui é bem parecido, só que não é bolinha, são riscos que vão fazer quadrantes, que a gente chama. Cada uma dessas câmaras, pessoal, tem um indicativo diferente. Por exemplo, a câmara de Neubauer ela é muito indicada para fazer contagens numéricas. Então eu quero saber quantas células tem naquele líquido, tá? A câmara de Fuchs-Rosenthal, além de fazer a contagem, ela vai possibilitar a diferenciação. Então, se eu tenho um líquido, por exemplo, com diferentes células, vou dar um exemplo, uma hemácia e leucócito. Tá? Uma urina, por exemplo, pode ter hemácia, leucócito, células epiteliais. A câmara de Fuchs-Rosenthal, ela teoricamente seria mais indicada para isso, porque ela permite melhor visualização dos elementos figurados, né, e com isso a diferenciação na hora da contagem. Mas enfim, pessoal, essa seria a principal indicativo. Uma outra situação, ela que fornecem as duas
diferentes resultados em unidades, né? Então a câmara de Neubauer ela sempre vai fornecer um resultado por ml, né? E a câmara de fluxo horizontal por milímetro cúbico. São unidades diferentes, tá? Então você tem que adequar isso no seu laudo. Então o seu laudo ele vai dar o resultado em ml, em milímetros cúbicos, tudo isso tem que tomar cuidado. Coloquei aqui também, pessoal, uma consultinha simples do valor, né? 525 é uma câmera vagabundex, né? Desculpa a palavreada aí. As melhores câmeras aí podem chegar a R$ 1.200, R$ 1.300, tá? Obviamente, com esse preço elas não são descartáveis, mas elas têm que tomar muito cuidado. Os laboratórios, em geral, sempre tem uma ou duas, né? A duas não é para usar duas, é se quebrar a primeira. Então, cuidado, principalmente no estágio de vocês, quando vocês forem preparar essas câmeras, porque elas são bem caras, né? Então, é aquela história, a gente sabe que principalmente no estágio ali, né, gente? A mãozinha do estagiário ali é uma... complicado, né? Então, Deus livre quebrar uma dessa aí, eu acho que vai prejudicar a nota de vocês. Vamos lá, pessoal? Vamos começar a falar, então, sobre a preparação das câmeras. Ambas as câmeras, ela tem uma preparação igual, tá? Então, nesse momento, não vai diferenciar se você está usando a câmera de Neubauer ou a câmera de fluxo horizontal. Vocês estão vendo aqui, ó, ela é baseada na lâmina, né, que a gente tem na câmera, e a gente vai colocar uma lamínula e a amostra sempre vem depois. Só que aqui a gente tem uma preparação diferente. É complicado falar por vídeo? É. Mas isso a gente vai conseguir fazer lá nas próximas matérias. Talvez a gente revise isso e a gente consiga lembrar da citologia. Fica a dica. Quem sabe a gente vai se encontrar em outras matérias semestre que vem. Não sei, né? Mas vamos lá, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma região de leitura que a gente fala. As câmeras de Neubauer e de fluxo horizontal vêm com duas regiões de leitura. Isso quer dizer que eu posso fazer ou a mesma amostra duas vezes ou diferentes amostras, até um limite máximo de duas ao mesmo tempo, tá? Então, pessoal, é importante dizer que na região de leitura a gente não pode colocar nada que não seja o líquido analisado. Mas aqui do lado, ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó, que eu tô passando o mouse, tá? São regiões onde a gente vai colocar uma gotinha de água, água normal, tá, pessoal? Aqui também, tomar cuidado para que essa água não encoste na região de contagem, porque não quero ver água, né, pessoal? E depois que eu colocar uma gotinha de água aqui e aqui, eu posso até espalhar com a pontinha do dedo, assim, ó, toda a extensão dessa borda elevada, eu vou colocar uma lamínula em cima. Para que serve a água? Só para grudar a lamínula, mais nada. Então, quando eu colocar a lamínula, tá? Ela vai grudar a lamínula com a câmera e a água aqui e aqui. E aqui, concordam, pessoal, que a lamínula vai estar sobreposta a essa região de contagem? Vocês vão pensar, ah, tá encostada ali. Por incrível que pareça, não, pessoal. Na verdade, ela vai ter uma distância de 0,1 milímetros. Vocês vão ver que isso é bem pouquinho, mas é o suficiente para que eu coloque a amostra por baixo entre a lamínula e a câmara. E é justamente naquela região que vai se concentrar a amostra. Então, quando eu colocar a amostra, ela vai preencher todo esse local de leitura aqui, ó, com um volume específico. Perfeito, pessoal? Sempre essa amostra eu vou colocar com uma pipeta, como está aqui na imagem. Ela vai ter que ser colocado bem no vértice, né, pessoal? Que é ali onde se encontra a lamínula e a câmara, por baixo. Então, é uma pipetagem bem difícil de fazer. Mas, tão logo ela completa essa área de amostra aqui, eu já posso levar no meu microscópio na objetiva de 10 ou de 40, conforme o operador e a experiência do operador. Bom, e daí? O que vai acontecer quando eu colocar lá no meu microscópio, tá? Aí eu vou ter uma visualização daqueles risquinhos, né? Que é o fundamento da câmera para separar. Vamos falar um pouquinho sobre a câmera de fluxo horizontal, né? Ela tem uma área de contagem, pessoal. Ali, às vezes, ela pode ser revestida por ródio. O que é esse ródio, pessoal? Na verdade, é o elemento ali que faz como é que eu posso dizer assim? Os espelhos. Então, ela vai formar uma camada espelhada e isso só vai facilitar a leitura de vocês. Pode ou não ser revestida com ródio. A diferença é que as câmeras espelhadas são bem mais caras.
mas elas têm uma visualização bem melhor, assim, parece que fica mais bonito os elementos lá, né? Mas a câmara de fluxo horizontal, a gente vai ver já uma imagenzinha, ela é composta por 16 quadrantes de 1 milímetro cada um, quadrado, né, gente? Subdivididos em 16 quadrantes. Esses quadrantes maiores são delimitados por uma borda tripla. Destas, a linha central é o limite que determina quando a célula deve ser inserida ou não no quadrante, tá? Nossa, professor, não entendi porcaria nenhuma. Vamos dar uma olhadinha na imagem que é bem melhor. Ó, quando eu focalizar, se eu estiver focalizando na objetiva de 10, é bem provável que eu vá ver toda essa área. Quando eu focalizar na objetiva de 40, eu vou conseguir ver aqui, ó, tá, pessoal? Só essa partezinha aqui, ó. Então, fica um pouquinho mais complexo, assim, né? Claro que para leitura é bem melhor. Mas o que que ele fala? 16 quadrantes. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 16º aqui. Beleza, pessoal? Então, como que eu sei aonde começa, aonde que termina a câmera, tá? Ela é delimitada por uma borda tripla, tá? Então, isso aqui, ó, essa bordinha e essa bordinha, tá? Até o final, até o final, até o final. Pra cá, ó, ela já começa a ficar fraquinha até desaparecer. Então, eu sei que a câmera toda corresponde a isso daqui, beleza? Bom, e o que que eu tenho que fazer? Quando eu colocar o líquido, tá? Eu vou ter aqui várias células. E eu tenho que contar todas as células que estão aqui dentro. Tá, pessoal? É bem complicadinho porque você vai ter que trabalhar aquele botãozinho famoso, com aquele nome chique, né? Do microscópio que se chama Charriot, né, pessoal? Tem que fazer biquinho para conversar. Porque o Charriot, ele vai movimentar ali a mesa, né? A pinça e a mesa, né? De uma forma ali que a tua imagem se movimente. Então, você vai fazendo leituras ao longo da câmera, tá? E essas linhas aqui servem para você se localizar onde que tá, né? Dentro do coisa. Então, ó, eu vou começar a ler aqui, daí vou pro lado, terminou, abaixo, leio aqui, abaixo, leio aqui, abaixo, leio aqui. Anoto. Vamos dizer que aqui eu encontrei 4 leucócitos. Eu ponho lá no meu caderninho, 4 leucócitos. Daí eu começo a ler aqui, abaixo. Vou fazendo sempre aquele joguinho do Snake. Para quem tem o celular mais velhinho aí da Nokia, lembra da cobrinha? Ah, beleza, aqui, 8 leucócitos, por exemplo. Ah, é só leucócitos que lê, professor? Não. Eu posso ler leucócito, posso ler hemácia, células de uma forma geral. O problema é que quando eu tenho mais do que uma célula, eu tenho que diferenciar. Ah, eu tenho 4 leucócitos no primeiro e 5 hemácias. 8 leucócitos no segundo e 12 hemácias. E aí eu vou fazer isso em todos os quadrantes, tá? Chatinho isso, né, pessoal? Só que, como que eu chego num resultado final? Eu vou pegar, vou somar aqui, né, todos os quadrantes, né? Então, total. E vou aplicar numa fórmula. Que fórmula é essa, tá? Contagem total divididos pelo fator da câmara. Simples, que o fator da câmara é sempre 3,2. E o resultado que der, o número que der, expresso em milímetros cúbicos. Lembrando que aqui se aplica aquela regrinha, né, pessoal? Não existe meia célula, então sempre arredonda o númerozinho para cima. Simples? Não, né? Mas vai ficar pior. Vamos voltar. Ó, lembra que eu expliquei no slide anterior como contar, né, pessoal? Então, ó, tem aqui as contagenzinhas sempre em zebrinha ali, tá? Ó, imaginem que a gente pegou só um desses quadrantes aqui, ó, tá? Ele vai estar mais ou menos assim, ó, na tua objetiva de 40, né? Ah, professor, quem que são esses aqui, ó? A gente colocou aqui um elemento gráfico, né? Então, vamos fingir que o pontinho preto são hemácias e o pontinho branco são leucócitos. Quantas hemácias tem aqui, ó? Opa, como é que eu faço? Se essas hemácias estão em cima aqui da minha linha, posso contar? Existe uma regrinha assim, pessoal. Primeiro, tudo que está em cima da linha, da primeira linha para dentro, é considerado contagem. Porém, se eu contar aqui, ó,
desse slide aqui, desse lado aqui, eu não posso contar aqui. Se eu contar as de cima, eu não posso contar as de baixo, tá? É uma regrinha que a gente tem. Então, por exemplo, essas daqui eu conto como se fosse desse local aqui, mas eu não contaria se tivesse aqui em cima. Mas vamos ver aqui, ó, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 ali, acho que eu contei. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 leucócitos. 16 hemácias, 5 leucócitos, né? Contei um quadrante, tá? Passo pro próximo, passo pro próximo, passo pro próximo, até contar os 16, soma separadamente cada célula, pum, fechou. Beleza, pessoal? Agora, aí o que acontece? Imaginem que essa câmera, desculpa, tem tanta célula, mas tanta célula, que é impossível contar. Imagine uma amostra assim, super concentrada. E daí, o que eu faço, professor? Tá? Eu vou conseguir contar essas daqui? Não, não vou conseguir contar. Então, eu consigo fazer umas regrinhas matemáticas, tá? Quando a amostra está mais ou menos carregada, ao invés de eu contar toda a câmara, pessoal, eu simplesmente conto um quadrante aqui, um quadrante aqui, um quadrante aqui, um quadrante aqui. Ou seja, 4 quadrantes. Tranquilo? Então, contando esses 4 quadrantes, eu vou ter que fazer média. Então, meu resultado já não vai ser tão específico, né? Tão, vamos dizer assim, tão ali, bonitinho. Mas ele vai chegar perto, próximo do resultado. Aí, o que eu faço? Lembre-se, o resultado ele sempre é expresso a partir da câmara toda, divididos pelo fator, que é 3,2. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o que eu faço? Primeiro, quem que é o certo aqui? Não sei, então eu tiro a média. Somo esse, com esse, com esse, com esse, divido por 4, vou ter uma média. Só que eu tenho uma média de apenas um quadrante. Então, eu tenho que multiplicar por 16 para eu achar a câmara toda. E aí, achando a câmara toda, eu divido por 3,2. Então, aqui, ó, eu tenho a segunda possibilidade, que é, ó, quadrante 1 mais quadrante 2 mais quadrante 3 mais quadrante 4, divididos por 4 para mim achar a média, vezes 16 para achar a câmara toda, divididos por 3,2. Beleza? É uma segunda possibilidade. Agora, imaginem que está tão, mas tão cheio, que eu não consiga contar um quadrante inteiro. Assim, ó, tá? Eu vou ter que contar somente um quadradinho desse, tá, pessoal? Então, se a gente for ver aqui a característica da câmera, eu tenho 16 quadrantes grandes dentro dela. Cada um com 16 quadradinhos pequenos dentro dela, o que totaliza 256 quadradinhos numa câmara toda. Então, eu venho aqui e conto um quadradinho, quantas células tem dentro desse, né? Que corresponde a esse aqui em cima. Conto desse daqui, desse, ou seja, eu conto 8 aleatórios em diferentes locais da câmara, tá? E aí, a esses 8 eu aplico a mesma fórmula, né? Somo os 8, divido por 8, né? Para tirar a média daquele quadradinho. Só que quantos quadradinhos tem na câmara toda? 256. Multiplico por 256 para achar a câmara toda e depois divido por 3,2. Beleza, pessoal? Fechou? É complicado? É, mas nos exercícios talvez fique mais fácil lá para vocês. E por fim, vamos falar sobre a câmara de Neubauer, né? Ela é conhecida também como homocitômetro, porque antigamente, hemocitômetro, desculpa, ela era utilizada para fazer sabe aquele hemograma do professor João Paulo, né? Hoje ele ensina tudo bonitinho para vocês, né? Passa no equipamento, acabou, né? Antigamente era manual, pessoal. Aquela época que tudo era mato, né? Então, a gente utilizava isso para fazer as contagens, né? O famoso hemocitômetro. Então, a gente usava, colocava lá o sanguinho, né? O sangue total dentro da câmara de Neubauer e daí a gente fazia as contagens. Ela é um pouquinho diferente, né, pessoal?
da câmara de fluxozental. Então ela vai ter assim mais ou menos esta característica aqui. A câmara de Neubauer ela tem diferentes possibilidades de contagem, tá? Mas eu vou ensinar a mais comum para vocês, que é, né? Ó, tem a delimitação da câmara, tem essa parte aqui que é bem riscadinha, então a gente vai utilizar esses quadrantes aqui, ó. Esse e esse, beleza? Conto quantas células tem aqui, quantas células tem aqui, quantas células tem aqui, quantas células tem aqui. Depois, o que que eu faço? Né? Somo, tiro a média, né? Ou seja, a média, porque eu não sei quem que está certo. Lembra que eu falo que a distribuição das células, né, dentro do líquido não é homogênea? Então, aqui pode ter mais células do que aqui. E quem que está certo? Não sei. Então, pessoal, o que que eu faço? Tiro a média e simplesmente multiplico pelo fator da câmara, que é 10.000. Bem simplex, né? E aí o resultado é expresso em ml. Pessoal, aqui não tem muito o que fugir, tá? A fluxozental é um pouquinho mais diferente. A de Neubauer é conta os quadrantes aqui, tira a média vezes 10.000. Tem gente que gosta de contar só o meio e multiplicar por 10.000 direto. Eu não gosto porque, como eu falei, a distribuição não é homogênea. Perfeito, pessoal? Bom, eu acredito que por hoje a nossa aula é isso. Tá? Deem uma olhadinha no material complementar que eu mandei um PDF para vocês. É bem mais simples ali, né? Uma explicaçãozinha. E façam as atividades lá embaixo. Aquele abraço, até mais!